Olá, sejam bem-vindos a esta sucinta explanação sobre distribuição normal de probabilidades. Primeiro vamos observar aqui como que essa curva é caracterizada. Ela é caracterizada por dois parâmetros, o desvio padrão e a média. Se temos esses dois parâmetros, podemos calcular a probabilidade de acontecer algo em um determinado intervalo, a porcentagem de um total de pessoas e assim por diante. Para exemplificar isso, eu vou aqui resolver este primeiro exemplo. Diz o seguinte: a altura dos 270 atletas da última Olimpíadas variam de 1,80 a 2,6 centímetros. A média das alturas é de 1,96 centímetros e o desvio padrão 3 centímetros. Quantos atletas aproximadamente têm mais de 2 metros e 2 centímetros? Para resolver isso aqui, a gente vai usar a calculadora de probabilidade do GeoGebra. O que precisamos nessa calculadora? Precisamos da média, que é de 196 centímetros, e precisamos do desvio padrão, que é de 3 centímetros. Clicando aí no Enter, já temos um intervalo aqui de 193 até 199, ou seja, um desvio para a esquerda e um desvio para a direita. Mas o que o problema pede é quantas pessoas acima de 2 metros e 2 centímetros que tem nesse total aí de 270. Para isso a gente usa essa ferramenta aqui, chamada de unicaudal à direita. A gente vai pegar todo o intervalo a partir, todos os números a partir do 202 centímetros. Então colocamos aqui 202 centímetros e obtemos a probabilidade de terem essas pessoas entre estas 270, que é uma probabilidade de 0,0228, ou seja, 2,28% daqueles 270 atletas tem mais de 2 metros e 2 centímetros, o que dá aproximadamente 6 pessoas, já está calculado aqui. Vamos resolver o exemplo 2, que diz o seguinte: a produção de eixos para o mecanismo do vidro de janelas produzidos por uma máquina segue um padrão de acordo com a distribuição normal, com uma média de 15 milímetros e desvio padrão de 1 milímetro. Calcule a porcentagem de eixos produzidos maiores que 15 milímetros. Vamos usar de novo a calculadora de probabilidades. Maiores que 15 aqui, ó, unicaudal à direita. Só que vamos ter que mudar também o desvio e a média. A média que é 15, o desvio de 1. Aí vamos colocar aqui maiores que 15. Já dá aqui 0,5 a probabilidade, ou seja, 50%. Entre 15 e 16, vamos usar o intervalo. Entre 15 e 16, 34,13%. Entre 14 e 16, 68,27%. Menores que 14, unicaudal à esquerda. Maiores que 17, dois vírgula 28%, e menores que 17, 97,72%. Esses mesmos exercícios podem ser resolvidos aqui na janela principal do GeoGebra, usando o integral.
mas a gente vê isso em outro vídeo. Entrando agora na questão do último concurso para professores no estado de São Paulo, vamos fazer algumas simulações aqui usando a calculadora de probabilidade. Digamos que tenhamos uma média de 43 pontos e um desvio de 8, um desvio padrão de 8. Queremos saber quantas pessoas entram na classificação para quem tirou acima de 40 pontos. Unicaudal à direita, não à esquerda, né? Ou seja, 64% da determinada população entram na classificação. Lembrando que para entrar aqui, a primeira coisa que é feita é a padronização dos seus pontos obtidos. Tem uma fórmula no edital e essa fórmula padroniza sua nota depois. E claro, ela leva em conta o desvio padrão do grupo, a média, e depois que ela entra sobre a curva. Digamos que tenhamos aqui uma média de 55 pontos, ainda com desvio de 8. E queremos saber quantas pessoas de um determinado grupo vai entrar na classificação. Pessoas que tirou acima de 40 pontos. Ou seja, 96% dessas pessoas vão entrar para a classificação. E se a média for pequena, for bem baixa, a média de 33 pontos ainda com desvio de 8. Quantas pessoas que entram, que tiraram acima de 40? Só 19,08% dessas pessoas entram. Isso significa o quê? Significa que quanto maior for a média, isso implica que várias pessoas foram super bem e por isso a maioria vão entrar, quem tirou acima de 40. Uma média baixa implica que poucas pessoas atingiram os 40 e por isso só 19% dessas pessoas conseguiram os 40 pontos que vão entrar para a classificação. Ou seja, se todo mundo foi mal na prova, não implica que todos estarão aqui sob a curva. Isso implica que poucas pessoas estarão sob a curva. Uma nota alta, uma média alta, implica que várias pessoas foram bem e por isso mais pessoas estarão sob a curva. Só um exemplificado de novo aqui, digamos que tenhamos uma média de 59 pontos e um desvio de 8, ou seja, 99% das pessoas entrarão para a classificação. Se temos uma média baixíssima de 30, por exemplo, isso implica que só 10% da determinada população vai entrar para a classificação. Espero ter contribuído com alguma coisa. Este arquivo está disponível no GeoGebra Tube. Isso aí, valeu!